Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira. Venham dar aquele sextou conosco. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui novamente com o programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, estamos pelo canal do YouTube. Mas a satisfação de estar com vocês, que são a matéria-prima do nosso programa. Porque o objetivo primeiro é bate-papo entre amigos. Claro que eu tenho notícias que trago a vocês, mas elas estão para o debate, para a opinião de vocês. É por isso que eu peço que vocês, além de assistirem a nossa live, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo, divulguem o nosso link aos seus amigos e também aos seus inimigos, para que alguns elogiem e alguns podem tecer críticas, o que soma muito no nosso conhecer e no nosso saber. Estúdios, esse aqui é o estúdio do preâmbulo. É inédito, mas lá no estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, nós temos um outro estúdio. No estúdio 2, um outro estúdio. Embora que a nossa emissora seja web, nos assemelhamos a profissional. Os nossos estúdios, claro que são virtuais, mas nós produzimos com capricho para que vocês aproveitem, além de ter essa imagem do apresentador, que não é muito legal, mas pelo menos a imagem dos nossos estúdios ajudam e muito para colorir. Comigo não tenho o que colorir, mas começando assim é que eu vou falar um pouco no nosso preâmbulo, porque começamos dando notícias do dia a dia. Hoje, a pauta principal foi o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez críticas ao Supremo e também à Polícia Federal. Foi ouvido hoje novamente e saiu recolhido preço, mas também vejam de que maneira ele foi ouvido. Ele foi ouvido pelo desembargador Ayrton Vieira. Sabe quem é ele? Ele é o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes. E ele foi ouvido também no gabinete de audiências do Supremo Tribunal Federal. O que vocês podiam esperar? Algo diferente disso. Ele teceu críticas ali num áudio dele que foi vazado, criticando o Alexandre de Moraes, também a Polícia Federal, dizendo que eles queriam incutir nele palavras. O seu depoimento estava quase que escrito e ele teria que concordar para incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas que são acusadas do possível golpe lá no 8 de janeiro, e também já somaram com cartão de vacinação que foi fraudado. Juntaram tudo para tentar incriminar da maior e da melhor maneira possível o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o objetivo principal nesse inquérito. Quem é o relator? Alexandre de Moraes. E a Polícia Federal é quem está fazendo esse inquérito. Não esqueçamos que a saidinha de presos foi aprovado tanto pela Câmara de Deputados como pelo Senado Federal e já foi enviado para a sanção do presidente Lula. Claro que ele pode não sancionar, mas também o Congresso pode vetar o seu não sancionamento. É uma situação terrível para que o presidente Lula decida sobre vetar ou não esse projeto. Temos também a aparição daqueles 261 itens que disseram que havia sumido do Palácio da Alvorada. Em outras palavras, numa reunião, o presidente Lula acusou o presidente Bolsonaro pelo sumiço. Isso deu margem para que ele fizesse a aquisição de bens, camas, sofás, tudo para o conforto da sua residência, sem licitação. E abriu uma margem muito grande, muitos gastos para a União.
Mas a Michele Bolsonaro não vai deixar barato. Ela diz que vai entrar na justiça por causa da acusação do sumiço dos móveis da Alvorada, que agora foram encontrados. Mas disseram que as buscas haviam terminado lá em setembro do ano passado e simplesmente fizeram um relatório dizendo que esses itens haviam sumido. Responsabilidades e irresponsabilidades houveram e muitas. Realmente cabe uma ação na justiça. Além dos danos morais, também o transtorno mental que houve para o casal Bolsonaro e Michele. A arrecadação do governo federal tem um aumento de 8,26% no mês de fevereiro. Já a Receita Federal recebeu até agora mais de 5 milhões de declarações de imposto de renda. Uma boa notícia para você que recebe do INSS, nessa sexta-feira já começou o pagamento de março. O mercado internacional não está nada fácil. A Tesla afunda em problemas e levanta dúvidas sobre o reinado no setor dos carros elétricos. Em Porto Alegre começam a montagem das tradicionais Feira do Peixe. Lembrando que lá na próximo final de semana nós teremos a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e a Páscoa, aquela que o lado religioso ficou em segundo plano. É o lado comercial que está imperando nos dias de hoje. Na nossa região, continua o problema de falta de energia elétrica, mas o presidente da CE Equatorial, ele indica a volta de luz até domingo em Porto Alegre e pede um voto de confiança. Já uma criança de 12 anos morreu eletrocutada num poste na cidade de Viamão, que é na Grande Porto Alegre. Esse sábado nós teremos um dia típico de outono, com sol e temperaturas amenas, diz a Climatempo. Pensando em eleições aqui no nosso Rio Grande do Sul, a comandante Nádia, migrou para o PL. Já a Kate Middleton, lá na Inglaterra, anunciou que está com câncer. Também ainda no nosso Rio Grande, o CEPER Sindicato faz um ato em Porto Alegre por revisão salarial e também melhoria no IP, que realmente o governador Eduardo Leite conseguiu destruir o IP Saúde. Além de colocar algo inédito, contribuição por dependente, muitas entidades e muitos médicos estão deixando de atender pelo IP Saúde, graças à gestão do Eduardo Leite. Mas o CEPER já agendou uma assembleia geral. Um pouco do futebol internacional, a seleção da Alemanha mudou da Adidas para a Nike, o seu patrocinador, e está sofrendo críticas por falta de patriotismo. Já aquele grande atleta do PSG, o Mbappé, ele despista sobre a sua saída do PSG e a ida para o Real Madrid. Diz ele, nada a anunciar à imprensa. Você que é criador de pet, acredite ou não, um estudo diz que os cães, eles são capazes de entender os humanos, pelo menos eles. Tivemos hoje uma grande tragédia mundial que foi lá na Rússia. Uma casa de show foi invadida por homens armados que explodiram e causaram um grande incêndio e atiraram nas pessoas. Segundo notícias, em média 40 mortos e mais de 100 feridos. Num primeiro momento, haviam acusado forças ucranianas, o que eles negaram, Zelensky negou, mas agora o Estado Islâmico assumiu a autoria do crime nessa casa de shows. Enquanto lá na Espanha, em Barcelona, como não foi pago a multa do Daniel Alves, ele vai passar pelo menos o final de semana na prisão. Já aqui no Brasil, o Robinho foi recolhido por ordem do Supremo Tribunal de Justiça e a pedido da Justiça Italiana, onde vai cumprir 9 anos de prisão
por estupro. Segundo regras penitenciárias, ele vai ficar 30 dias usando só utensílios de plástico e 30 dias também sem receber visita. Já o técnico da seleção, o Dorival Júnior, pela primeira vez dá a sua opinião. E ele diz assim, tem que ser penalizado se houve esse caso realmente. Comentaram já na seleção também sobre Daniel Alves, que até ali todos estavam calados de tecer comentários. Emmanuel Macron, o presidente da França, voltou à cena. Estará aqui no Brasil na terça-feira, vai visitar 4 cidades e também vai à Amazônia. Agora haviam parado as críticas. Agora ele vai ver ao vivo. É amigo do presidente Lula. Mas também uma curiosidade, um acordo político. Um submarino será lançado pelo presidente Lula e pelo presidente francês. E terá como madrinha, sabem quem? Janja, o submarino que tem seu valor, hein? Aqui no Brasil, a falta de acesso à água potável já atinge 33 milhões de brasileiros. Já na política, 58% dos brasileiros acreditam que os governantes devem ter direito à reeleição. Aponta isso, é uma pesquisa do Datafolha. 10 estados e mais o Distrito Federal têm mais casos de dengue em 2024 do que em todo o ano passado. Não que estejamos torcendo contra o Brasil, ao contrário, nós torcemos pelo Brasil. Mas também nós temos que lembrar que 2 milhões de casos de dengue já estão computados. Isso comprovados. E além dos 682 mortos confirmados por caso de dengue. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, lá foi cobrada de atitudes do governo federal na reunião ministerial de segunda e saiu aos prantos. Mas isso não resolve. O governo federal tem que providenciar, e principalmente em vacina, para a nossa população. Isto aí já cabe também um comentário do líder do governo, o senador Randolph Rodrigues, que ele colocava uma plaquinha. Tivemos tantas mortes por Covid-19. Já pensou ele colocar agora essas plaquinhas também? Eu acho meio difícil. É que mudou o governo, as críticas têm que ser mais amenas, ainda mais ele que é líder, que tem que defender de unhas e dentes o presidente atual, né? Quanto à vacinação, fiquem tranquilos. Começa na segunda-feira. Acharam que era contra a dengue? Não. É contra a gripe, que vai começar na segunda-feira em Porto Alegre. Já o ministro Zanin votou para que o Supremo acolha o pedido do presidente Lula e derrube uma lei do Paraná sobre porte de armas e CACs. Eles haviam facilitando, dizendo que poderia liberar mais fácil o porte de arma para esses integrantes, mas o Zanin entende que isto é incumbência do governo federal e não dos governos, tanto estaduais como municipais, legislar nessa área. Voltando ao nosso Rio Grande, restaurantes de Gramado estão sob investigação por suspeita de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Isso é na nossa serra. Também aqui no nosso Rio Grande, com mais 9 vítimas, saltam agora para 34 as mortes de gaúchos pela dengue neste ano. A colheita, falando do agro, a colheita de soja chega a 3% da área plantada no nosso Rio Grande. Temporais causaram interdições em rodovias no nosso Rio Grande. E teve lugar que nós tivemos vento de até 140 km por hora. Aqui na nossa região isso é algo incompreensível.
Em Porto Alegre, finalmente a prefeitura entrega o primeiro lote de fios em desuso retirado das vias da nossa capital, que isso enfeiava e muito. Aos motoristas, os profissionais, têm até o dia 30 para fazer exame toxicológico. Vereadores da cidade de Porto Alegre, da capital do Rio Grande, discutem um projeto que proíbe restrições a animais domésticos em condomínios. O pessoal reclama muito, mas aprovada essa lei, as reclamações ficam em segundo plano, com certeza. Aquela grande empresa Apple perdeu 113 bilhões de dólares em valor de mercado após uma acusação de monopólio pelo governo lá dos Estados Unidos. A reprovação do governo Lula empata com a aprovação. Mas é uma pesquisa que tem algumas dúvidas. Sabe por quem é feita? Pela Datafolha. O presidente Lula também barrou atos sobre o golpe militar para não conflagrar a política e gera reações. Quem faz mais tumulto? Nada mais do que o presidente. A todo caso ele acusa principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro ou aqueles que o apoiam. E isso não é conflagrar? Eu acho que é. O Supremo Tribunal formou maioria para condenar mais 14 pessoas daquele fatídico 8 de janeiro. Já o governo bloqueou 2,9 bilhões do orçamento para cumprir limite de gastos daquele famoso arcabouço fiscal. Tivemos 2 aniversariantes ilustres. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também teve o lançamento do seu perfume. E já estão até fraudando a aquisição desse perfume tão famoso que já foi vendido antecipadamente do lançamento. E hoje ela, a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Numa sessão do Supremo Tribunal Federal, brincadeirinhas, parece que eles estão num bate-papo de amigos. O ministro Toffoli, num caso de julgamento, ele disse uma frase ofensiva ao Flávio Dino e está sendo acusado de gordofobia, porque o Flávio Dino, muito sem graça, não gostou da piada falando algo sobre o seu peso. Algo diferente está acontecendo nas universidades federais. Os alunos estão protestando de uma maneira imensa, dizendo que com o corte do governo federal, como você sabe, o presidente Lula cortou milhões da educação. Eles pensavam que estava ruim, mas agora eles pensam que está bem pior. Eles dizem que não tem dinheiro para o transporte, para a alimentação, para a permanência nas faculdades. Mudou a coisa, mudou o governo e a coisa ficou pior ainda. Universidades federais, muitos cortes. Agora não adianta chorar. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou hoje em Rio Branco, no Acre, que seria um celeiro eleitoral do presidente Lula. Mas ele foi ovacionado e recebido por uma multidão imensa. Também o Marcelo Freixo, ele foi condenado a pagar 30 mil reais a Flávio Bolsonaro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia postado sobre rachadinha. A justiça entendeu que houve abuso do direito de manifestação e de liberdade de expressão. Freixo é agora o presidente da Embratur, atualmente, petista, e além de falar sobre a rachadinha, ele também simulou uma ficha criminal falsa sobre o Flávio Bolsonaro. Agora nós temos aí um processo acontecendo
por uma falsidade de cartão de vacina. Vejam só se existe comparação para isso. Diante da previsão de que muitas chuvas de temporal virão e muitas chuvas já aconteceram, lá no Rio de Janeiro, eles decretaram ponto facultativo por risco de enchentes. Já o Marcola, aquele líder do PCC, que agora dizem que ele é um dos líderes e ele diz que não assume essa liderança, ele pediu para ser transferido para São Paulo. As razões que ele disse? Por falta de dinheiro para visitas. Não poderíamos deixar de falar algo daqueles fugitivos de Mossoró que continuam foragidos lá no Rio Grande do Norte. Agora, para dar uma explicação dos grandes custos que estão e foram prorrogados pelo ministro Lewandowski para que continue a Força Nacional, dizem eles que deve acontecer a captura dentro das próximas horas. Eles acham que tem uma caverna lá, da possibilidade que esses dois presos estejam lá. É para dar uma satisfação ao povo que está contestando os imensos gastos da União em busca de dois foragidos, né? Enquanto na ONU continuam os debates e a possibilidade de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, libertação de reféns, a guerra Rússia e Ucrânia, que já se passaram mais de 2 anos, continua cada vez mais acirrada. Bombardeios russos atingiram uma barragem no maior ataque à infraestrutura energética da Ucrânia. Já a Ucrânia diz que a Rússia está preparando 100 mil soldados para uma possível nova e grande ofensiva contra a Ucrânia. Na ONU, Rússia e China vetam uma proposta dos Estados Unidos de cessar fogo imediato em Gaza. Um médico brasileiro, ele transplantou um rim de porco num ser humano, isso lá nos Estados Unidos. Agora, quase no final da nossa edição, nós tivemos informações que já subiu para 60 mortos aquele ataque no teatro lá da Rússia. E um temporal já deixou 4 mortos no Rio de Janeiro. E Petrópolis tem 35 deslizamentos. Como vocês sabem, há pouco tempo já houve uma grande tragédia lá nessa cidade do Rio de Janeiro. Já em Porto Alegre, o BRIC da Redenção comemora aniversário com programação especial neste domingo. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Mas vamos lá falar com os nossos amigos no Estúdio 1 e o Estúdio 2 que já estão nos aguardando. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além
de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo finalmente. Até agora estávamos com o nosso preâmbulo, com a apresentação da emissora, e hoje temos uma amiga especial, a terceira participante da aula feminina aqui no nosso programa. Primeiro foi a Elvira, falando lá de Arujá, São Paulo. Depois daquela componente do Casal 20, a Janei Lima, ali, e agora a Leila, terceira componente. Que coisa boa! Essa live está ficando cada vez melhor, embora que ela esteja numa situação que não é muito agradável, mas é. O nosso amigo Luiz Carlos Cunha, que está hospitalizado no Hospital Ernesto Ornelis, nosso amigo lá dos idos de 1972, Santa Maria do Boca do Monte, que está hospitalizado, mas tudo sairá normal, é algo dentro da natureza, ainda mais nós que já estamos septagenários, que é o meu caso, que até pedi para que ela escrevesse em letras garrafais, para facilitar, senão vão condenar a minha visão, e com certeza ela não está nada boa. 20 graus a temperatura, uma noite agradabilíssima. Entramos no outono. Os números mudam, como eu digo que os números, lamentavelmente, da dengue que acontece e de mortes no nosso Rio Grande, que os números nunca são atualizados, não que nós não consigamos essa atualização, mas temos um óbito a cada momento. É o caso lá da Rússia, aquele ataque que houve numa casa de shows por homens, e agora quando nós começamos o nosso programa, que fizemos o nosso preâmbulo, a imprensa dizia que nós tínhamos 40 mortos. Quase ao término do nosso preâmbulo e no início do programa, a notícia já foi atualizada. 60 mortos até agora, quando na época diziam que tinha 100 feridos, abatendo esses 100, poderá em estado grave porque houve uma explosão e incêndio. Logo eles já incriminaram intempestivamente que seria uma ação dos ucranianos, mas o Zelensky se antecipou e dizer que esse tipo de atitude eles não fariam, mas já o Estado Islâmico, que se manifestou e está em todo lugar, disse que assumiu essa fatalidade, esse crime que houve. Mas os islamistas são desse jeito, são radicais, né? Então isso que aconteceu e foi o que nós tivemos ali na nossa live. Agora sim, agora vou aqui, novo estúdio. Aqui estou eu no estúdio 1 e temos que responder ao pessoal. Hoje um que acorda com as galinhas, sempre foi atleta e agora é maratonista. É o nosso amigo Betão, ele e a sua esposa, que num período foram lá para Marisul, que é ali próximo de Santa Terezinha, no município de Imbé, fugir da Covid, e lá ficaram e se domiciliaram. Antes moravam em Canoas.
Mas como ele levanta muito cedo, normalmente ele não participa do nosso programa. Mas hoje ele participou e está com força total o nosso Carlos Alberto Beto, o Betão. Ele nos deu, muito brincalhão que ele é, né? Claro que o nosso programa tem seriedade nas comunicações, mas também tem a maneira hilária ou humorística, porque nós temos que ter alegria, estamos vivos, falando, que felicidade poder estar interagindo entre nós, melhor ainda, e assim que é o programa Pauta Livre, todas segundas, quartas e sextas, muita alegria e satisfação. Eu me preocupo em coletar muitas informações para que tenhamos até a possibilidade de vir ao debate. Mas se dúvidas eu tenho, o nosso público é seleto por natureza, embora que nós não discriminemos cor, raça, opção, paixão de equipe, todos são bem-vindos. Mas, e os nossos amigos, o que nós não pudermos responder, os nossos amigos respondem. É o caso do Laurino Nispich, ali de Nova Santa Rita, com um questionamento feito, claro que em tom de brincadeira pelo Betão, mas de uma maneira das nossas tradições, o Lauri respondeu, porque é um homem que, além de ser um pequeno, grande goleador, que também joga no nosso amador, é requisitado por muitas equipes, já disputou até o estadual e pensou que era o seu principal tópico da Federação Gaúcha de Futebol Master, mas agora foi convidado para disputar um Mundial do Futebol Master. Ele tem qualidade, além de ser um homem íntegro, trabalhador, trabalha com o campo, vive com a natureza. É o Laurino Nispich, tem uma boa família e também intercede muito nas redes sociais e faz ações sociais. E o Betão disse assim, ó, agora estou no maior nível possível, porque eu havia questionado que no outro programa ele disse que estava tão oscilante a internet dele, e a nossa também, nós ficamos contentes. Ela teve uns picos aí, mas dentro desse período, desse calor, estão faltando energia, está faltando, o sinal da internet está oscilando, mas nós temos a felicidade de conseguir nos comunicar, e isso é bom. Então o Betão, que teve problemas em outras oportunidades, agora está com a sua internet a 1000. Diz ele que tem um bom sinal da internet agora e uma velocidade imensa. Depois veio a Elvira, lá de longe, mas a internet nos aproxima, não importa a distância. A Elvira falando lá de Arujá, São Paulo. Ela é a mãe do nosso amigo João Batista, que intercedeu logo após. Ela disse, boa noite, Severo. Um bom programa e um bom final de semana a todos. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Depois o Betão continuou na sua hilária comunicação, assim, ó, porque a próxima Páscoa os ovos de galinha sobem a um pico exorbitante. Por que o ovo de Páscoa? Coelho bota ovo? É um questionamento que ele fez. O Laurino Nispich já entrou logo dando a sua explicação. Esse de Nova Santa Rita. O Betão lá de Marisul, litoral norte do nosso Rio Grande. E ele disse assim, boa noite, amigo Severo. Um like e um clique para confirmar a presença no programa Pauta Livre. E o Betão diz assim, ó, mas alguém já viu o ovo de coelho? Aí vem o Lauri com a explicação lógica, é um homem que conhece as lidas do campo e convive com a natureza e sabe muitos mitos e lendas que nós temos com a natureza. E ele diz assim, ó, quanto aos ovos de galinha conforme os mais antigos, que sempre nós vivemos de tradições, né? Elas param de pôr ovos na quaresma, até após a Páscoa, pois é o tempo em que elas renovam as penas e perdem muito de suas energias nesta fase. É uma boa explicação, existem outras vertentes, mas quanto mais nós soubermos, melhor ainda, principalmente para contar para os nossos filhos, para os nossos netos, porque nós temos que cultivar que eles continuem com a ilusão. Eu tenho uma neta e eu sempre trouxe por tradição, ela tem 9 anos, e o pai e a mãe dele, que é a minha filha, a Priscila e o Márcio, continuam com aquela tradição, colocam o pó, as patinhas como se fosse de coelho, e nós temos que cultivar para que a inocência das crianças nos ensine muito mais do que já estão nos ensinando. Isto é muito bom. E o Betão continuou com aquela brincadeirinha, e ele diz assim, ó,
Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, assim. Esse sim deve ser o tamanho do ovo. Fica aí aprovado que coelho bota ovo. Brincadeira do Betão. Mas, brincadeiras à parte, o Lauri diz assim, ó, logo então o preço eleva por falta do produto, em cima da explicação que ele deu, que seria a lógica, né? Tudo conforme outros produtos que também sobem de preço, fora no tempo de colheita. É isso aí, a raridade dos ovos é a raridade da colheita e aumenta o preço, com certeza. E quanto à colheita, quem perde é o produtor, que tem um sacrifício imenso, tem o cultivo da terra, vivendo na intempéries, e o preço não compensa todo o sacrifício dele. E o Betão disse assim, concordando assim, ó, tudo bem, Lauri, mas o que galinha tem a ver com a Páscoa? Aquele ali já falou, não tem nada a ver com a Páscoa, é o período de Quaresma, é uma questão de tempo. E o Lauri disse assim, ó, de acordo com a nossa idade, cada um tem sua versão e acreditar no coelho da Páscoa. Existem várias histórias que como surgiu, mas eu prefiro deixar a doce história que faz as crianças felizes. É uma boa interpretação, Lauri, isso aí eu cultivo também, porque por muito tempo eu também acreditei em Páscoa, acreditei em Papai Noel, graças aos ensinamentos dos nossos pais, o que soma e muito. Aí veio ele, o João Batista, o filho da Elvira, também lá daquele lugar distante, que é São Paulo, que está assolado pelas inundações, muita chuva, muitas inundações, e a previsão é de que mais temporais virão, como em toda a região sul. Então está em estado de emergência tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro. Basta dizer que no Rio, inclusive, já tem ponto facultativo para amanhã, que inundações estão previstas. Lá em São Paulo, basta dizer que teve problema em estações, o Transurb não funcionou em algumas estações, foi um transtorno imenso. E então ele falando assim, palmeirense, roxo ou verde, que é o João Batista. E ele diz assim, boa noite, meu amigo Severo, um forte abraço para você, tamo junto, um bom final de semana, pauta livre é sucesso, Arujá, São Paulo, muito obrigado que esteja conosco. E o Betão complementando assim, ó, hoje estou sarcástico, e fica aí o meu debate, como somos enganados pela mídia, já verão o preço de um ovo de chocolate, acho, já viram, ele diz, não é verão, viram o preço do chocolate, irei pedir um financiamento mas ele está brincando, ele está frouxinho na parada, está na vida mansa, só quem sabe, ele tem personal trainer, tem uma equipe que o apoia como maratonista lá no litoral, ele e a esposa estão naquela tranquilidade e ele está fazendo onda, está brincando, eu o conheço pessoalmente, esse não é amigo online, Betão, não faça isso. Aí veio ela, a outra representante da ala feminina, Janei Lima, a esposa do capitão Henrique da Silva e Silva, que é componente do casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre. Ela diz, tô chegando atrasada. Que nada, Janei. Atrasada, nosso programa é das 21 às 22 horas. Dentro desse horário não chega atrasado, não tinha. Porque logo depois veio ele, o componente do casal 20, que não podia faltar. É o Henrique, o capitão Henrique da Silva e Silva. Boa noite, Severo, e todos os participantes do programa Pauta Livre, desejo a todos um ótimo programa. Hoje o Tati não intercedeu conosco lá no outro programa de quarta-feira, ele veio quase ao apagar das luzes, e está aquele convite para que eu visite a barbearia da qual ele é sócio, e vamos fazer lá. Ele havia dito que ia fazer um trabalho de barbeiro, mas de barbeiro só na barba realmente, que no cabelo aqui é quase que impossível, mas valeu a intenção, mas vamos cumprir essa promessa. Logo vamos fazer uma propaganda e uma cobertura lá na barbearia da qual o Tati é um dos sócios. O Betão disse assim, ó, o presidente, ele tá pegando de redes sociais, né? Não é fácil não, vulgo Pinóquio, aliás, coitado do Pinóquio com esta comparação. E eu disse para ele se acalmar, porque o presidente Lula, naquela edição em que ele fez, que estava fazendo uma maratona, mas eu acredito que a sua edição falhou. Primeiro que ele estava correndo lá no Palácio do Planalto, no pátio, sem ninguém à sua volta, com roupas de exercício, ofegante, mas a camisa não tinha um suor sequer.
E ele diz que, mandando o pessoal que deva correr para viver, e ele espera viver até os 120 anos. Mas não dá para acreditar, né? Mas ele disse isso, que ele vai até os 120 anos. Disse o presidente Lula, né? Aí nós lembramos o Collor de Mello, quando estava perto do impeachment, corria na rua com seus correligionários. A Dilma, antes do seu impeachment, ela pedalava com seguranças e alguns correligionários. Mas não tem nada a ver com isso. O Lula está só demonstrando que ele é atleta, embora a sua idade já avançada. Aí veio ela, a Leila Zocchi. Ela disse: oi, a Leila, a esposa do Cunha. É a que eu disse, ela reside lá em Capão da Canoa, e ela é esposa do nosso amigo da turma CFS, o inspetor Luiz Carlos Cunha, que também é sargento lá da turma de 1972 de Santa Maria da Boca do Monte, e ele está para se submeter a uma cirurgia no Hospital Ernesto Ornelis. Com certeza ele está bem cuidado e vai ter um sucesso nessa cirurgia, e nós estamos torcendo por ele. Podes crer, estamos juntos, Leila, nessa empreitada aí, e estamos atentos e sempre esperando informações que tu nos dê, e agora tu está recebendo esse apoio direto aí desse casal que é indiscutivelmente muito solidário e amigo, e nós conhecemos muito bem, que é o Henrique e a Janei. O Lauri, no Nispete, lá de Nova Santa Rita, dizendo assim: ó, amigo Severo, tá difícil me aposentar da categoria 50 no futebol, pois estou com 55 anos, então surgiu mais uma competição, agora de Novo Hamburgo, já domingo que vem, lá no Veterano de Canudos. Parabéns, sempre que solicitado, tu deves participar com certeza. O Jorge Antônio, que eu digo sempre que é o nosso emissário, claro que não é remunerado, é aquele que colabora como todos nossos amigos, principalmente na área do esporte, naquela programação que nós temos no Giro da Várzea, que nós somos um dos administradores ali no Facebook, e também fazemos algumas edições pelo YouTube. E ele sempre nos dá informação de algum futebol que acontece, nos trazendo imagem para que nós façamos a arte e divulguemos ao pessoal, que o pessoal gosta demais. A nossa emissora, ela é web, não tem patrocinador, não tem logo, mas nós temos vocês que somam e muito e nos dão muita credibilidade. Aí o Jorge Antônio disse: ó, sucesso na jornada e uma boa noite a todos. A Janei disse assim: ó, a barbearia Lima e Silva, mas eu acho que ele tem, então ele é sócio patrimonial, no caso ali, o Janei, embora que ele tenha sócio aí com esse nome pomposo, Lima e Silva, nada melhor do que isso. Depois veio para nos dar uma boa noite o Manequinhas. Esse primeiro falava de Cachoeirinha, agora ele fala de Gravataí, se avizinha conosco, e também atleta, joga lá no Cruzeiro de Canoas. Boa noite, Manequinhas, que coisa boa estar conosco. Embora que tu tenha chegado agora, com certeza tu sempre intercede no nosso programa e também faz aquilo que eu peço. Lá na nossa plataforma de YouTube de Pepe Severo, Luiz Fernando Severo, além das nossas edições em live, que são todas segundas, quartas e sextas-feiras, nós também temos edição todos os dias, damos uma de repórter, damos informações, algumas notícias que estão acontecendo, até para facilitar a vida de vocês e também para abastecer o nosso programa, nossa plataforma lá no YouTube, e é muito bom. As notícias do programa nós damos naqueles dias normais, e na falta dele nós damos aquela notícia, e por isso que eu peço que sempre vocês olhem ali, divulguem o nosso link da nossa plataforma, deem a sua opinião, mesmo quando nós editamos depois esse nosso programa aqui, gravado na plataforma, deem aquele ok, gostei, não gostei, comentem, critiquem, façam qualquer coisa que quiserem, a liberdade aqui, o nosso programa realmente é democrático. Não é a democracia relativa que diz que tem em Venezuela. Na Venezuela não, aqui é democracia mesmo. E o Manequinho então nos deu uma boa noite, e boa noite a ele. E aí chegou ele, Alexandre Marques, o nosso co-irmão de divulgação. Este sim, é na área do esporte. É o Expresso da Várzea. Passou toda a sua temporada de verão
lá em Cidreira, e agora voltou a Porto Alegre, na Zona Norte, onde ele reside, além de fazer aquele check-up depois de uma temporada, agora, e também sempre acompanhando o esporte, e para nos manter bem abastecido diante de informações. E ele diz assim: boa noite, Severo. Final de semana sem jogo para a dupla Grenal. Amanhã temos Brasil e Inglaterra. E na terça-feira, Brasil e Espanha. Jogos amistosos, e vamos testar o novo treinador, o Dorival Júnior, e agora realmente como o nosso treinador principal. A Leila, a esposa do Luiz Carlos Cunha, diz: obrigado, e estamos torcendo pelo Cunha e rezando por ele. Pode crer, Leila, com certeza, e tu estás bem apoiada, certeza absoluta. E o Betão disse assim: cachaceiro, não faz maratona, tomba no meio do caminho, nem chega a uma idade tão avançada, acho que cai logo logo. É a impressão que ele tem, mas até disseram que quanto ao... ele está se referindo ao presidente do Brasil, né? Mas as pessoas disseram que, principalmente com a idade dele, e alguém que operou a bacia há pouco tempo, eles acham que alguém está mentindo. Quem está correndo ou quem fez a cirurgia. E nós deixamos esse questionamento no ar, aí não somos nós que vamos trazer essa polêmica aqui no nosso programa. O Manequinha disse assim: Severo, eu jogo domingo no Master do Cruzeiro às 10 horas na Arena. É isso aí, é muito bom isso. Severo, alguma notícia da situação do Robinho, do ex-Santos? Ah, claro que tem notícia. Foi preso e está definitivamente, depois da decisão e o pedido lá da justiça italiana, que ele era condenado a 9 anos, estava em liberdade aqui no nosso país, por estupro, o que é um crime horrendo, que todos nós temos ojeriza disso, com certeza, e ele começou hoje porque o Superior Tribunal de Justiça do Brasil determinou a sua prisão a pedido da Itália, e ele conseguiu com que cumpra no Brasil. Ele vai ficar um tempo, como as normas penitenciárias dizem, um tempo sem receber visitas, isolado e também só com materiais de plástico para evitar um possível suicídio, que é algo que eles tratam a mente de pessoas. Tem pessoas que tanto faz como tanto fez, mas principalmente aqueles que nunca caíram numa situação dessa, ou ele, que seja o caso, tipo Daniel Alves, que teve que se adaptar à prisão, que teve uma vida de mordomia. Isto aí é um golpe na mente que não é qualquer um que assimila. Então essa aí é a explicação que nós temos com certeza. E até o Dorival Júnior, agora os jogadores chegaram a comentar esse caso, que primeiro eles estavam alheios. Agora já comentaram, o Dorival também disse que ele merece ser preso pelo que fez, que foi comprovado. Se não houvesse uma prova cabal, ele também não concordaria com isso. Mas até os jogadores da seleção se obrigaram a dar a sua opinião do que acontece com esses dois jogadores da nossa seleção, que é o Robinho e o Daniel Alves. Basta dizer que o Daniel Alves, porque não pagou a fiança, que é em torno de 5, 6 milhões, e com isso o que acontece? Ele já tinha sido posto em liberdade provisória, vai passar o final de semana preso novamente. Se ele não pagar, vai ficar preso. Essa é a multa que foi estipulada, que inclusive a parte das vítimas já contestou, recorreu da sentença, que diz que não é possível que seja posto em liberdade só porque pagou esse valor. Mas é a lei, ele está cumprindo a lei, como ele cumpriu preso um tempo, como agora pagar esta multa. Um apoio financeiro, o Neymar, através do seu pai, que é o seu empresário, já deram um bom dinheiro a ele e disseram que agora não adianta querer recriminar A ou B. Ele ajudou o seu amigo e agora é tudo com a justiça, não tem nada a ver. Mas aí chegou ele. Eu havia até já reclamado que não esteve conosco o Zé Sanguiné. E ele disse: oba, chegando na área depois de fechar os pastéis para Dona Beth. Foi por uma boa causa, tudo bem, mas olha aqui, se for para agradar a Dona Beth, Sanguiné, não precisa nem comparecer no programa, depois só dá um toque. Olha, no outro programa eu estive
eu estive fazendo aquele pastelzinho para Dona Bete. Vida em família, nada melhor. Claro que os amigos ajudam, mas em primeiro lugar, a nossa família, e tu, como bom marido que é, tem que agradar a Dona Bete. É por uma boa causa. Mas que coisa boa que estás conosco. 21 horas e 54 minutos, nada melhor do que isso. E ele está nos dando uma boa noite. E a todos os telespectadores do programa Pauta Livre, e para ti também uma boa noite, e para Dona Bete, que é o caso, né? Dona, aqui não se usa o dona. O dona ele transporta até uma idade maior, que não tem porquê nós nos tratarmos dessa forma. O que importa é a nossa mente continuando abastecida, jovem, nada melhor do que isso. Claro que a natureza massacra um pouco do nosso organismo, mas com jeitinho nós vamos contornando. Eu sentado aqui, até vocês têm uma imagem boa. Agora, se eu mostrar a minha forma de barril, que é a barriguinha, essa fica isento. O meu uniforme aqui é a camisa, além do nosso estúdio muito lindo. E o Zé Sanguiné, como sempre, diz que já curti e acionei o sininho a tempo. Muito obrigado. Que coisa boa estar conosco, Sanguiné. Só em estar conosco, participar já é ótimo. E com a presença da Dona Bete, melhor ainda. O Betão, que agora sim está inspirado. Ele quase que não participa, essa hora já estaria dormindo. Mas ele disse assim, ó, tá louco, homem não mente jamais. Ele mesmo disse que não tem alma mais honesta do que ele no Brasil. São palavras do nosso presidente. Ele é presidente do Brasil e, inevitavelmente, é o nosso presidente. Nós temos que encarar dessa forma. Claro que está causando transtorno a nível internacional nos seus pensamentos, na sua maneira de se expressar, nas suas opiniões. Basta dizer que agora ele cumprimentou até o presidente Putin por mais um mandato que vai até 2030. Mas era inevitável, isso aí se sabia do resultado lá da Rússia. Ele consegue aniquilar todos os seus adversários e não é diferente. Eu já vou garantir para vocês quem será o presidente eleito e reeleito da Venezuela: Nicolás Maduro. Inclusive hoje eles colocaram o estado de Essequibo, que é da Guiana, como parte da Venezuela. Continua persistindo desse jeito. Já o presidente Lula falou com ele, que é o seu amigo, primeiro havia mandado o ministro das Relações Exteriores. Depois conversando com ele, mas sobre isso não falaram só sobre eleições. Assuntos que são meio incômodos, isso eles não tratam. E aqui nós vamos ter a visita daquele Emmanuel Macron, aquele lá da França, que muito criticava o presidente Bolsonaro e é de esquerda, e que se honra de ser o primeiro país a colocar na sua Constituição o direito ao aborto. É um pensamento que não é diferente daqui do nosso governo ou da esquerda, mas amigos são dessa forma, às vezes têm o mesmo pensamento. Por isso que ele não gostava nem um pouquinho do presidente Bolsonaro, que ele achava que ajudar para ONGs ali na Amazônia, ele poderia também apitar alguma coisa. Já o presidente Bolsonaro disse não, quem manda no Brasil e na Amazônia somos nós. A Amazônia não é do mundo, como o presidente Lula disse em outra situação, que a Amazônia é do mundo. Não, ela é do Brasil, é território nosso. O Betão disse assim lá no pensamento dele, e a realidade: a Venezuela está esqualepada. Eu achei que era esquerdopata, não, está esqualepada. Lá o pessoal agora está se rebelando. Lá é muito difícil se rebelar. Até crianças são presas e cumprem uma pena de 15 anos se contestarem contra o governo. Mas agora eles estão se levantando, porque eles não aguentam mais. A fome está intensa, segundo o noticiário. A energia elétrica, que já era em partes, era muito racionada, agora está cada vez aumentando mais o tempo de estarem sem energia elétrica, e o povo está se levantando. Isto é terrível. Uma revolução num país é algo que não é bom para ninguém, mas do jeito que se apresenta a situação lá, as pessoas
tem que se rebelar realmente. Não é o que nós incentivamos, mas é a realidade dos dias de hoje. Quase ao término do programa, eu vou vir aqui no Estúdio 2, senão vocês vão pensar que nós nem tivemos o Estúdio 2. Claro que tivemos, e nós estamos aqui. Por exemplo, falando um pouco da dengue, o que não é bom falar de coisas ruins, nós atingimos 2 milhões de casos de dengue no Brasil. E também já temos 682 mortos por dengue. E o governo, só o que a gente fala é recomendações que não deve tomar precauções disso, precaução daquilo. O Betão disse, falei demais. Então não fala, mas tu não está falando, está escrevendo, mas eu reproduzo tudo que vocês falam. Cada um dá a sua opinião. Eu também não fico em cima do muro, dou a minha opinião. Às vezes as nossas escolhas nos causam algum problema. Mas tudo que é bom tem início e fim. E o nosso programa não é diferente. O Pauta Livre, nessa sexta-feira, eu fico contente que uma quantidade imensa de amigos disseram aquele sextou conosco, como eu sempre peço. E agora lembrando que, como hoje é 22, lá no 25, é o nosso novo encontro, só que às 21 horas. Pauta Livre é desta forma. O Zé Sanguinetti assim, ó, Betão, falou bem. Aí, ó, recebesse um elogio quase ao apagar as luzes, Betão. O Zé Sanguiné concordou contigo. Mas eu tenho que dar boa noite, que vocês fiquem com Deus, muita saúde, principalmente para o nosso amigo Luiz Carlos Cunha, que está lá no Ernesto Dornelles, e nós estamos sempre torcendo pelo bem de todos nós, do ser humano total, porque o nosso coração diz desse jeito, e nós rezamos uns pelos outros. Fiquem com Deus, o nosso muito obrigado, uma boa noite. E lá na segunda, 25, nosso encontro, às 21 horas. E eu estarei aqui com o Pauta Livre da Rádio e TV da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, com o programa Pauta Livre. Obrigado a vocês, até me antecipei nesse obrigado, tão emocionado que fiquei nessa noite linda e essa quantidade imensa de espectadores. Muito obrigado e até a próxima, final de semana, outono excepcional.